Conheça o país mais jovem do mundo, um lugar exótico e que chama a atenção por seus costumes um tanto quanto peculiares. Aqui é comum que você veja mulheres andando sem nenhuma roupa pelas ruas. Já imaginou isso? Mas calma, essa não é a única beleza desse país. Fique até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é a vida nesse lugar abençoado por Deus e bonito por natureza. Montenegro está situado na Europa, na Península Balcânica, e compartilhou um passado comum com outras nações como Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Sérvia na antiga Iugoslávia. Após a desintegração da Iugoslávia e a subsequente independência dessas nações, Montenegro se uniu à Sérvia para formar um único país. No entanto, a independência de Montenegro foi alcançada em maio de 2006 por meio de referendo, tornando-se o país mais jovem do planeta. Ao longo de sua história, viveu momentos de autonomia do Império Otomano nos Balcãs. No entanto, sua independência foi reconhecida oficialmente pelo Tratado de Berlim de 1878, que também concedeu independência à Bulgária, Romênia e Sérvia. Em 1910, o príncipe Nicolau se proclamou rei, mas o reino de Montenegro durou apenas 8 anos. Após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Montenegro foi absorvido pelo reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde, em 1929, se tornou o reino da Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os guerrilheiros liderados pelo Marechal Tito encontraram refúgio nas montanhas de Montenegro. Após a libertação da região em 1944, Montenegro se tornou uma das 6 repúblicas que formavam a República Socialista da Iugoslávia. No início da década de 90, a Iugoslávia se desintegrou com a declaração de independência de 4 repúblicas, enquanto Sérvia e Montenegro mantinham uma nova federação com predominância sérvia. Em 1992, um referendo favoreceu a união com a Sérvia, embora em condições desiguais de votação. A partir de 1996, o governo montenegrino, liderado por Milo Đukanović, iniciou uma política de independência da Sérvia, adotando o marco alemão e, posteriormente, o euro como moeda oficial. O governo montenegrino começou a promover uma política independentista. Embora o referendo sobre a independência tenha sido adiado, em 2003 foi assinado um novo acordo de cooperação entre Sérvia e Montenegro e, com o apoio da União Europeia, a Iugoslávia se dissolveu oficialmente para dar lugar a Sérvia e Montenegro, com planos de realizar um referendo sobre a independência em 2006. A independência de Montenegro foi finalmente alcançada em maio de 2006 por meio de um referendo, no qual 55% dos votos decidiram se separar da Sérvia, tornando Montenegro o país mais jovem do mundo. Um evento esportivo notável ocorreu durante a Copa do Mundo de Futebol de 2006, quando a Itália ganhou o troféu. Montenegro e Sérvia haviam se separado apenas um mês antes, mas devido às datas dos jogos, competiram como uma única equipe, ou seja, uma seleção que deixaria de existir após o Mundial. As federações de ambas as nações separaram as seleções de futebol para futuras competições, e cada país se representou a si mesmo com seu próprio nome e escudo. Geograficamente, Montenegro faz fronteira com a Bósnia ao oeste e noroeste, Croácia ao sudoeste, Sérvia ao norte e nordeste, e Albânia ao leste e sudeste. Embora compartilhe semelhanças culturais com a Sérvia, Montenegro sempre teve uma aspiração política autônoma, amplamente respaldada pela maioria de sua população, e essa busca por autonomia política poderia aproximar o país da União Europeia. Este pequeno país tem uma superfície de 14 mil quilômetros quadrados, uma população de apenas 650 mil habitantes e maioria cristã, embora também haja muçulmanos. Embora ainda não seja membro da União Europeia, Montenegro utiliza o euro como moeda oficial. Vamos agora à situação econômica atual de Montenegro. Este país, que atravessou um complicado processo de separação da antiga Iugoslávia, atualmente depende muito de recursos estrangeiros. A produção nacional é escassa, o que obriga Montenegro a importar uma grande variedade de produtos dos países vizinhos e de diversas regiões da Europa. Se por alguma razão a Europa virasse as costas para Montenegro,
o país poderia enfrentar graves problemas econômicos. Portanto, a presença de investidores estrangeiros desempenha um papel crucial na economia montenegrina. Até agora, o país obtém a maior parte de seus rendimentos do turismo e de empresas estrangeiras, mas o setor bancário continua atrasado em relação a muitos outros países. Os serviços bancários digitais não estão tão avançados, e até as transações bancárias mais simples frequentemente requerem uma visita a uma agência bancária física. No Índice de Transparência, que é um site que mede o nível de corrupção de cada país, Montenegro está empatado com Cuba e China na 65ª posição de 180 países. Isso significa que quanto mais alta é a pontuação, menos corrupto é o país, caso em que a Dinamarca ocupa o primeiro lugar como o país menos corrupto do mundo. Em matéria fiscal, a pressão fiscal em Montenegro inclui uma taxa de imposto sobre a renda de pessoas físicas e de sociedades que oscila entre 9% e 15%. Os valores do IVA também são diferentes, por exemplo, 7% para os serviços relacionados com o setor turístico e os produtos de primeira necessidade, 21% para bens e serviços. Quanto ao idioma, a língua oficial de Montenegro é o montenegrino. No entanto, se você está familiarizado com o sérvio, o bósnio, o albanês ou o croata, pode viver tranquilamente neste país utilizando esses idiomas, pois todos têm raízes na cultura comum do passado. É importante salientar que o inglês não está incluído nesta lista, o que pode ser surpreendente e decepcionante para alguns visitantes. A maioria dos habitantes do país tem um domínio limitado do inglês, o que é especialmente evidente nas instituições governamentais, onde se comunicar em inglês pode ser complicado. Quanto à religião, a população de Montenegro tem um forte vínculo com as crenças religiosas. Ao passear pelas ruas e becos deste país, é comum ver igrejas em abundância. Apesar da presença de muçulmanos, a nação é habitada principalmente por cristãos ortodoxos, tornando este grupo majoritário, embora os muçulmanos formem o maior grupo minoritário. A idade média da população montenegrina gira em torno dos 30 anos, o que caracteriza o país como jovem em termos demográficos. A expectativa média de vida no país é de 73 anos para os homens e 78 anos para as mulheres, superando a média mundial de 68 anos. É importante destacar que a sociedade montenegrina tende a ser conservadora no que se refere à homossexualidade. Portanto, os visitantes gays devem estar atentos às reações, especialmente em ambientes públicos, e estar cientes da atitude predominante no país em relação a este tema. Também não são favoráveis a beber em excesso, pois consideram isso uma questão de orgulho e não apreciam pessoas que se excedem no consumo de bebidas alcoólicas. Em outras palavras, para aqueles que vêm de nações como Lituânia e Irlanda, pode ser difícil se adaptar à postura deste país sobre o álcool. Montenegro é um país muito interessante para quem quer viver na Europa, mas sem ter que pagar os numerosos impostos que se pagam em outros países europeus. Também é uma boa opção para nômades digitais e turistas perpétuos em geral, já que os custos são baixos e é fácil evitar tornar-se um residente fiscal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela para conhecer mais curiosidades sobre os países. Nos vemos no próximo vídeo.